Olá, seja muito bem-vindo ao 30 Minutos Finance, o curso onde você vai aprender tudo sobre finanças corporativas em módulos de apenas 30 minutos. Tudo isso de forma descomplicada, divertida e gostosa, sem precisar de nenhum pré-requisito. Você vai aprender tudo aqui conosco. Nesse primeiro módulo, temos como objetivo primeiro, apresentar o mundo das finanças, explicar o que é o mundo das finanças, qual o papel da instituição financeira no mercado financeiro, qual o papel das corporações, como tudo interage, o valor do dinheiro no tempo, que é um conceito muito importante para finanças em geral, não só finanças corporativas, mas também finanças em geral. Essa questão do valor do dinheiro no tempo, ela vai ser ao longo de todo o nosso curso um pré-requisito para vocês entenderem bem tudo que vai ser apresentado, todos os conceitos, e hoje vai ser o primeiro dia que vocês vão tomar conhecimento disso. Mas ao longo dos próximos módulos a gente vai aprofundar mais, vai revisar o conhecimento de forma que fique bem claro para todos vocês. Então, bom, vamos fazer uma introdução sobre o que é o mundo das finanças. Eu acho que para definir de forma ampla o que é o mundo das finanças, a gente poderia dizer que ele é o ambiente que abrange criação, gestão, investimento de capitais por indivíduos, corporações e pelos governos também. Mas essa é uma definição muito ampla, né? A gente fica um pouco perdido quando se fala nisso, porque isso aí acaba englobando tudo relacionado a finanças, como vocês podem ver aqui nesses exemplos. Por isso que eu acho que de forma acadêmica é importante fazer algumas subdivisões por áreas para que se tenha uma noção mais compartimentalizada do que é realmente o mundo das finanças. Eu diria que a primeira área que surge quando se fala em mundo das finanças é a área das finanças pessoais. Essa área envolve o quê? O gerenciamento do dinheiro pelos indivíduos e suas famílias, o que inclui orçamento, inclui a poupança, inclui investimentos que a família faz e como a família obtém crédito, isso tudo voltado para se fazer um planejamento para uma futura aposentadoria, por exemplo. Isso seria, de forma específica, a sub-área finanças pessoais, que é uma área do mundo das finanças. Existem também as finanças corporativas. As finanças corporativas são relacionadas às corporações, como o próprio nome bem diz, e vão ser o objeto aqui do nosso curso. Essa sub-área trata basicamente da gestão financeira realizada dentro das empresas e ela abrange atividades como planejamento financeiro, gestão de ativos e passivos da empresa, captação de recursos e como a empresa faz investimentos em novos projetos, como a empresa toma essas decisões, como a empresa faz eventuais aquisições futuras. Uma outra área importante do mundo das finanças é o mercado financeiro, que envolve a negociação de valores mobiliários, como a gente vê todo dia aí na televisão, nos jornais, a negociação de ações, de títulos de dívida, como bonds, debêntures, de commodities, de derivativos e quaisquer outros instrumentos financeiros ali negociados. Ele inclui as bolsas de valores e quaisquer outras plataformas de negociação, como, por exemplo, o mercado de balcão, que serve também para você fazer compra e vendas de ações. Uma área de estudo também específica dentro do mundo das finanças é a área de investimentos. É a área que se dedica especificamente ao assunto de investimentos. Ela se refere basicamente à alocação dos recursos com o objetivo de obter um retorno financeiro futuro o maior possível, e ela pode incluir, por exemplo, investimentos em ações, investimentos em títulos, investimentos em fundos de investimentos, em imóveis, em quaisquer outros ativos que se mostrem rentáveis. Tem a parte específica relacionada intimamente aos bancos e às instituições financeiras, que são os bancos comerciais, os bancos de investimento, as cooperativas de crédito, as seguradoras e quaisquer outras entidades que operam como intermediários financeiros.
Tem uma área voltada também à análise de risco e compliance, que ela é focada em avaliar e gerenciar os riscos financeiros e garantir que as empresas estejam sempre em conformidade com as regulamentações legais, com os padrões éticos vigentes. Isso é muito importante hoje em dia e é uma área que faz esse estudo e que tem gente especializada somente nesse assunto. Tem, modernamente, eu acho que a gente pode mencionar também hoje em dia a área das fintechs, que são a forma moderna de se oferecer serviços financeiros de uma forma mais eficiente, aos custos menores, mais baixos do que os tradicionais. O nome fintech ele vem de finanças e tecnologia, né? E essas empresas normalmente trazem sempre muita inovação tecnológica para oferecer esses serviços para o público. E também intimamente ligada às fintechs, tem a área que estuda especificamente a parte de criptomoedas e blockchain, né? Um setor emergente que lida com as moedas digitais e a tecnologia de contabilidade distribuída. E apesar desse campo ser bastante controverso, ele tem atraído investimentos significativos, como a gente vê aí no Bitcoin, Ethereum, várias criptomoedas. Hoje em dia são ativos que são negociados até em alguns fundos, e eles têm mudado de forma significativa a maneira como se faz, como se fazia antigamente as transações financeiras. Então, eu poderia definir o mundo das finanças, para introduzir aqui o nosso curso, como esse conjunto todo. Ou seja, sempre que a gente deposita dinheiro numa conta bancária, paga usando cartão de crédito, pega empréstimo num banco, compra um título de crédito, transfere dinheiro para alguém, a gente está atuando no mundo das finanças. E ele tem como objetivo aumentar a liquidez nas transações financeiras, aumentar a segurança, prover de informações seguras todos os intervenientes que ali operam, facilitar a vida das pessoas e oferecer uma rentabilidade para o nosso dinheiro. Então vamos agora falar um pouco sobre o valor do dinheiro no tempo. Essa é uma apresentação introdutória ao valor do dinheiro no tempo. Isso eu quero que sirva como um embrião que vai ficar amadurecendo na cabeça de vocês para os próximos módulos, onde a gente vai abordar novamente isso tudo de forma mais aprofundada. Mas o conceito que eu quero que fique bem consolidado na cabeça de vocês é que R$ 1 hoje não vale o mesmo do que R$ 1 amanhã. O dinheiro, quando ele se movimenta no tempo, o seu valor absoluto também se movimenta. Isso significa que R$ 1 hoje vai ter um valor diferente de R$ 1 daqui a um ano, por exemplo. E como é que a gente faz esse cálculo de quanto vale R$ 1 no futuro ou de quanto R$ 1 no futuro vale nos dias de hoje? Usando basicamente essa fórmula, que é uma fórmula que a gente vai ver muito ao longo do nosso curso, muito útil e precisa estar consolidada e memorizada na cabeça de todos vocês. O que essa fórmula diz? Que o valor presente, dinheiro, do R$ 1, ele é o fluxo de dinheiro do futuro dividido por 1 mais a taxa de retorno elevado ao tempo em que vai acontecer esse fluxo de recursos no futuro. Falando assim fica um pouco vago, né? Vamos ver um exemplo aqui? A gente tem um exemplo aqui do lado. Esse exemplo fala que a pessoa tem, essa seta para cima representa que a pessoa tem um fluxo de caixa, uma entrada de dinheiro de R$ 8.000 agora, no instante zero. E que ela vai ter, daqui a 2 anos, um fluxo de entrada de recursos de R$ 12.000. A gente, logo de início, poderia dizer, isso equivale a 8 mais 12, R$ 20.000. Mas não, como a gente bem viu agora há pouco, R$ 1 hoje não vale o mesmo que R$ 1 daqui a um ano ou que R$ 1 daqui a 2 anos. Então, a gente vai precisar transformar esses R$ 12.000 em
valores equivalentes a ele na data presente, no instante zero aqui. E a gente vai fazer basicamente usando a fórmula que a gente acabou de ver. O nosso fluxo de recursos é o 12 mil reais. A gente vai botar o 12 mil reais aqui no denominador, como está aqui, como vocês podem ver. A taxa de retorno, a taxa que a gente vai descontar esses 12 mil reais, a gente adotou aqui como 10%. 10% eu posso escrever ou 10% ou 0,1%. Para facilitar aqui, vamos escrever como 0,1%. Então, usando a fórmula, a gente vai ter 12 mil reais divididos por 1 mais 0,1, que equivale a 1,10, como vocês estão vendo aqui, elevado ao tempo em que acontece o fluxo do recurso. O tempo são 2 anos. Então, elevado a 2. A taxa de retorno aqui é uma taxa de 10% anual. Isso é importante. Taxa de retorno 10% anual por ano. Vamos fazer essas contas. 12 mil reais divididos por 1,1 elevado ao quadrado. Isso vai dar, se vocês fizerem na sua calculadora, 9.917. Ou seja, esse fluxo de recursos não vale 20 mil reais, ele vale 8 mil reais mais 9.917,36, o que equivale a 17.917,36. Esse é o valor presente, é o valor no instante zero desse fluxo de recursos. Importante ter essa metodologia em mente, porque isso vai ser bastante revisado aí ao longo dos nossos próximos módulos, ao longo de todo o nosso curso. Então vamos falar agora um pouco sobre corporações e empresas. Primeiramente, importante ter em mente que uma empresa é uma entidade distinta dos seus proprietários. Os proprietários podem ser os acionistas, no caso das sociedades anônimas, ou os cotistas, sócios cotistas, no caso das sociedades limitadas, constituídas sob a forma de sociedades limitadas. Elas são entidades distintas dessas pessoas. Elas têm obrigações, têm direitos, geram lucros e patrimônio completamente distintos do patrimônio, das obrigações e dos direitos de seus sócios ou acionistas. É como se fosse uma pessoa fictícia. De fato, é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é uma pessoa fictícia. É importante ter isso em mente, porque isso vai ser a base também de todo o estudo que vamos fazer mais tarde. A gestão dessas entidades, corporações ou empresas, ela pode estar nas mãos do presidente ou dos diretores, no caso das SAs, ou então do sócio administrador, no caso das sociedades limitadas. Essas são as pessoas que tomam decisões pelas empresas ou pelas corporações. São as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando, praticando atos em nome dessas entidades. O principal objetivo dessas entidades é criar valor para os seus proprietários, é gerar fortuna para os seus proprietários, gerar riqueza para eles, que é compartilhada através da distribuição de lucros ou do pagamento dos dividendos, no caso das SAs. É importante ter isso em mente, que a principal missão de uma empresa é gerar lucro, que futuramente vai ser distribuído ou pago sob a forma de dividendos para os seus acionistas. É importante ter isso em mente. E saber também que o valor de uma empresa se correlaciona diretamente com essa capacidade de gerar os lucros e distribuir esses retornos aos seus proprietários. Então, quando o investidor, por exemplo, considera aportar recursos em uma empresa, ele sempre pondera sobre o retorno potencial e os riscos associados àquele investimento naquela empresa. Ele faz as comparações com outras opções de investimento que ele tem, avalia a relação de risco-retorno e toma sua decisão sobre onde melhor alocar o recurso que ele tem. Importante mencionar aqui alguns termos que surgem quando a gente começa a falar de corporações ou empresas no mundo das finanças. O primeiro conceito que é muito importante é a teoria da agência. O que é a teoria da agência? É basicamente o conjunto de princípios que estudam o relacionamento entre os donos de um negócio e os gestores que são contratados para administrar aquele negócio.
no caso aqui que a gente viu, das SAs, por exemplo, seriam os acionistas e os diretores ou presidente da corporação, da empresa, da sociedade anônima. E no núcleo dessa teoria está o problema potencial de conflito entre os interesses dos proprietários da entidade e das pessoas que estão gerindo aquela entidade. A teoria da agência ela tem como objetivo avaliar se os gestores estão atuando da melhor forma a atender a missão da sociedade, é claro que seguindo tudo que está estabelecido no contrato social, no estatuto social e nas regras legais que existem, mas sempre tendo em mente que a missão de uma entidade é gerar riqueza para os seus proprietários. Então, a teoria da agência ela verifica, ela avalia esse potencial conflito de interesses dos proprietários e dos gestores da sociedade, para verificar se eles estão agindo realmente em benefício dos proprietários, dos acionistas das corporações. Outro termo que é muito importante é o custo de oportunidade. Para quem nunca viu, nunca ouviu falar desse termo, ele é, na verdade, o benefício. Quando você avalia dois tipos de investimentos ou duas opções que você tem para fazer alocação de recursos, a gente pode falar que o custo de oportunidade é o benefício que poderia ter sido obtido se uma decisão diferente tivesse sido tomada. Se você tivesse decidido investir em B ao invés de investir em A, o que você estaria perdendo por não ter investido em A? Esse é um conceito fundamental em economia e finanças e ele serve para avaliar as escolhas que são feitas considerando os benefícios que são renunciados ao se optar por um caminho específico, que nesse caso do exemplo que eu dei seria o investimento em B. Isso é muito importante. Então, o que eu deixei de ganhar quando eu optei por investir em B? Eu deixei de ganhar o que eu teria ganhado se tivesse optado por investir em A. Esse valor perdido é chamado de custo de oportunidade. Dividendos e lucros, como a gente acabou de bem ver aqui, são termos muito utilizados no mundo corporativo e financeiro, e eles estão relacionados à distribuição da geração de riqueza de uma empresa, de uma entidade, seja ela empresa SA ou seja ela uma sociedade limitada. Os lucros se referem ao dinheiro que uma empresa ganha de suas operações e atividades após subtrair todos os custos e despesas, e os dividendos são a distribuição dessa parcela de lucros feitas aos acionistas, aos proprietários de uma sociedade anônima. Relação de risco-retorno é um outro conceito muito importante no mundo financeiro. Ele se refere a como a gente pode descrever a interação entre um risco potencial e o retorno esperado de um investimento. Está intimamente ligado à ideia de que quanto maior o risco, maior deve ser o retorno obtido por aquele tipo de escolha que fizemos para investir. E quanto menor o risco, por consequência, menor deve ser o retorno. Então vamos passar aqui para o slide seguinte. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o papel do mercado financeiro, toda essa parte de investimentos em corporações. Esse papel do mercado financeiro é muito importante porque é através do mercado financeiro que acontecem as intermediações dos recursos que chegam nas corporações, nas empresas. O mercado financeiro é quem permite se fazer uma determinação de preços através do sistema de oferta e demanda, né? O mercado financeiro ajuda a determinar os preços de ativos, os valores mobiliários e reflete as expectativas de informações disponíveis naquele momento para que se faça o investimento. O mercado financeiro provê, assim, de liquidez todos esses investimentos, o que permite que os investidores compram e vendam seus ativos, seus investimentos rapidamente, sem grandes impactos no preço, e assim proporciona facilidade para entrada e saída de investimentos, diversificação de riscos,
porque ele permite uma escolha dentro de uma gama muito grande, uma variedade muito grande de instrumentos financeiros, de opções de investimentos, o que permite aos investidores montarem seus portfólios de uma forma bastante subjetiva, atender a sua relação de risco-retorno pretendida, e um papel muito importante que é a disseminação de informações. Como a gente bem viu, esse mundo das finanças é um mundo muito complexo e o mercado financeiro ele acaba provendo os investidores com informações muito necessárias de decisão para que sejam feitos os investimentos. Vocês estão vendo aqui que os investidores atuam numa ponta, os investidores são pessoas que normalmente têm uma poupança, recursos em excesso e querem investir aqueles recursos de forma a rentabilizar ele no futuro. Eles usam o mercado financeiro e as instituições financeiras como canal para que esses recursos cheguem nas empresas e nas corporações. O recurso chegando nas empresas e nas corporações, as empresas e corporações fazem investimento daquele recurso nas suas atividades, o seu objeto social, geram riqueza para os seus acionistas ou para os seus sócios, por vezes reinvestem uma parcela do lucro e, em outros momentos, distribuem os lucros ou distribuem os dividendos, no caso dos acionistas, que são os proprietários das SAs. Então, esse fluxo dos recursos, esse fluxo da poupança dos investidores, ele acontece através do mercado financeiro e das instituições financeiras. Mercado financeiro aqui eu posso resumir de uma forma bastante objetiva, como o mercado de ações, o mercado de títulos, que é o mercado de bonds, o mercado de debêntures, um mercado interbancário, que é o mercado que acontece entre os bancos, um emprestando recurso para o outro, comprando juros do outro, as instituições financeiras, como os bancos comerciais, as companhias de seguro e os intermediários, que são os fundos ou as corretoras, fundos de investimento ou corretoras de valores mobiliários, que são as usuais corretoras que a gente vê que servem como canal para se fazer investimentos em ações, por exemplo. Essa ideia genérica que é muito importante para saber como o recurso chega nas corporações e nas empresas, para que seja feito o investimento nas suas atividades e gerada a riqueza para os seus proprietários. Então, para finalizar hoje, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos aí ao longo desses últimos slides. Primeiramente, o que é taxa de retorno? Se você respondeu que taxa de retorno é o percentual que a gente utiliza para movimentar o recurso no tempo e que ele representa o quanto de retorno se espera daquele capital naquele tempo, você está certo, é isso mesmo. Foi isso que a gente viu. O que é custo de oportunidade? Termo muito visto aí ao longo de tudo que se fala sobre finanças e economia. É o benefício que poderia ter sido obtido se uma decisão diferente tivesse sido tomada. Quanto vale hoje R$ 110,25 pagos em 2 meses, considerando-se a taxa de retorno de 5% ao mês? Ou seja, eu quero saber qual o valor hoje, valor presente, de R$ 110,25 que foram pagos 2 meses depois. Então, a gente vai usar aquela fórmula que a gente viu, o valor presente é igual ao fluxo futuro, 110,25, dividido por 1, mais a taxa de retorno, que aqui no caso é mensal, 5% ao mês, 1,05, elevado ao tempo, que é 2, elevado ao quadrado aqui no caso. Então, se você fizer essa conta na sua calculadora, você vai chegar ao valor de R$ 100, ou seja, R$ 110,25 pagos em 2 meses equivalem a R$ 100 se a taxa de retorno for equivalente a 5% ao mês. Qual o papel do mercado financeiro? É um papel de intermediador entre investidores e corporações, no que se refere a investimentos. É um papel de provedor de informações importantes na tomada de decisões relacionadas aos investimentos também. É um papel de formador de preços, porque ele provê de liquidez no mercado. E
tem o papel também de diversificar os riscos, porque ele permite uma gama grande de opções para que seja feito o investimento e permite que o investidor monte seu portfólio da maneira que ele julgue mais adequada. O que é a teoria da agência? Bom, a teoria da agência, como a gente bem viu, é o estudo do relacionamento entre os donos do negócio e os gestores que são contratados para administrar o negócio. E ele tem como, a teoria da agência tem como base a análise de um potencial conflito que possa existir entre essas duas partes. O que é lucro e dividendo? Lucro é a riqueza gerada pela entidade, pela empresa, pela corporação, e dividendo é o lucro distribuído aos acionistas de uma sociedade constituída sob a forma de sociedade anônima. Qual o papel de uma empresa? Bom, a gente bem viu que o papel de uma empresa é gerar riqueza para os seus proprietários. Esse é o papel principal de uma empresa. É claro que isso tudo seguindo regras legais, seguindo o que está estabelecido no estatuto ou no contrato social da empresa e seguindo também padrões de ética que são adotados por todo o mercado. Bom, e aqui encerramos esse primeiro módulo. Espero que nos vejamos no próximo módulo em breve. Grande abraço em todos. Tchau.